Fala, jogadores! Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Poker com Performance. E hoje eu vou falar dos 3 maiores erros que eu cometi na minha carreira e que você não deve repeti-los se quiser ter uma vida próspera e longeva no poker. Beleza? Então, antes da gente seguir em frente aqui, meu querido, por favor, se inscreve nesse canal. O que você acha? Custa nada pra você e tudo pra mim, meu velho. Se inscreve aí, curte, compartilha, porque quanto mais pessoas acessarem esse conteúdo, mais eu vou ficar motivado de seguir em frente produzindo aqui. Fechado? Mas vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo! Olha, jogador, eu já devo iniciar aqui dizendo para você o seguinte. Esse não é um vídeo óbvio. Eu não vou ficar falando aqui sobre erros técnicos que eu cometi e que poderiam ter dado rumo XYZ para minha carreira. Ai, um dama-dama que eu não tribetei. Ai, um Ice que eu fui fazer trap, caí da cadeira e perdi X mil reais. Ou X mil dólares. Não é sobre isso. Tá? Eu vou falar sobre cagadas de vida. Condutas de carreira que eu me equivoquei. Erros de mentalidade que poderiam ter, sim, custado a minha vida como jogador de poker. Tá? Então se liga nesse conteúdo que eu tenho convicção que vai te ajudar bastante. Beleza? Bom, o primeiro e maior erro que eu cometi na minha carreira, sem dúvida alguma, foi não ter largado a faculdade antes. Sim, meus queridos, eu sou um dropout que chamam, né? Alguém que não terminou a faculdade. Bom, para aqueles que não conhecem um pouco da minha carreira, eu sou jogador profissional de poker há 12 anos e durante 4 desses 12 eu conciliava minha carreira como grinder com a universidade. À época, eu cursava marketing na USP. E assim, pessoal, eu não sou contra a faculdade, tá? Embora eu realmente acredite que a gente vive um sistema de ensino superior muito obsoleto, muito parecido com o do início do século XIX, quando a família real veio aqui para o Brasil. Muito pouca coisa mudou, né, no que diz respeito às universidades. Então a gente vem formando pessoas em pleno 2025 como se estivéssemos preparando um jovem em 1810, né? Isso para mim é um absurdo. Mas não é muito sobre isso, tá, pessoal? É muito mais sobre coragem. É muito mais sobre não ter plano B. Se você realmente acredita que o poker é para você, poker é coisa séria, meu velho. Se você quer ter sucesso no game, parafraseando o próprio poker, você tem que dar o win, bicho. Você tem que colocar todas as suas fichas ali. Porque enquanto você está desperdiçando, dispersando energia e tempo com faculdade ou com quaisquer outras tarefas que te consumam muito tempo e energia, tem outro competidor que está apostando a vida dele ali, cara. E eu realmente, olhando para trás, eu não sei como eu consegui, nos 4 primeiros anos da minha carreira, conciliar as duas coisas. A USP, por ser o renome que nós temos aqui no Brasil, era uma universidade bem puxada, cara. Bem puxada. E, assim, eu tava lá, né, no segundo, terceiro ano, já com quase 100 mil, na verdade, mais do que 100 mil, né, na verdade, de lucro na minha carreira, conciliando as duas coisas. Pegava ali as tardes da universidade, não vou ficar recomendando isso para ninguém, tá? Mas em vez de estudar lá a matéria, ficava jogando poker, abrindo lá no comecinho Sitting Bull, depois jogando torneio mesmo na biblioteca da faculdade, para conseguir equilibrar as coisas, né? Então, jogava um pouco, depois estudava, vice-versa, e assim ia tocando. Quando eu reparei que
Muitos dos meus amigos, companheiros de faculdade, estavam indo para o mercado de trabalho e ganhando menos do que eu ganhava naquela época como jogador, ainda conciliando, né, novamente a universidade. Eu falei, cara, não tem como. Eu estou perdendo tempo aqui. Já estava mais do que provado que o poker era o que eu queria seguir da minha vida profissional. Era aquilo que eu encontrava propósito e motivação de seguir em frente. Então não fazia sentido eu postergar a minha saída da universidade. Mas por que eu fui deixando passar e largar só no último ano? Eu larguei faltando 6 matérias. 6 matérias. Mas foi muito por ouvir aquelas pessoas que eu amo. Conselhos do tipo, pô, Kaique, não deixa a universidade, pô, a USP é um baita diploma, é uma bela coisa para você ter no currículo, é um status legal. Se o poker não der certo, você tem essa carta na mão, então continua, vai levando. E na minha cabeça, cara, não faz sentido, não faz sentido. Mesmo que eu termine, eu não quero exercer essa profissão, eu não me enxergo no mercado de trabalho tradicional, não me enxergo como um profissional de marketing, eu estou perdendo tempo aqui. Na minha cabeça não fazia ter sentido um plano B, sendo que apenas o plano A era o que me motivava a seguir em frente na minha vida. Dizem, né, que a melhor forma de desperdiçar um plano A é ter um bom plano B, né? Porque você fica naquela, tipo, se não der certo eu tenho isso aqui na manga, se não der certo eu vou pra esse caminho. Só que, meu velho, se tu vai de all-in, não tem outro caminho. Ou é o poker ou é o poker, meu velho. Então você coloca todas as suas energias, força e alma lá. E aí a chance de dar certo era muito maior. Logo, a minha principal culpa, o meu principal arrependimento vem disso. Por mais que tenha dado certo, eu esteja aqui hoje falando com vocês nesse vídeo, os primeiros anos de carreira de um jogador são os anos mais importantes, porque é ali onde você consegue absorver mais conteúdo, aprender mais coisas novas, porque você está literalmente sendo uma esponja, né? Você não tem preconceitos, você não tem vieses, logo fica muito mais fácil de você ter aqueles saltos, né, de aprendizado. E eu desperdicei muitos desses saltos concentrando energia naquilo onde eu sabia que não tinha mais de onde extrair. Então, meu querido, seja universidade, seja, sei lá, mesmo um trabalho convencional, uma outra ocupação que você tenha hoje que não está te fazendo feliz, que está atrasando a sua carreira no poker, que está literalmente sugando o teu ROI, sugando o teu aprendizado, sugando os teus saltos de aprendizado. Cara, seja corajoso e cai fora, mano. Cai fora. Poker e qualquer coisa na vida que você realmente deseja ter muito sucesso, não tem como com atenção dividida, cara. Não tem como. É all in. Eu dei all in tarde demais. Tive sorte de mesmo assim conseguir ter uma carreira próspera, longeva, né? São já 12 anos no game, hoje com time, hoje também como mentor de performance mental. Mas eu tenho certeza que eu estaria numa situação ainda melhor se eu tivesse aproveitado mais os primeiros anos da minha carreira sem desperdiçá-los dividindo com a universidade. Então essa foi a principal cagada, a primeira e principal cagada que eu cometi na minha carreira.
E jogador, passando aqui no meio do vídeo para dizer o seguinte: se você não quer cometer as mesmas cagadas que eu cometi na minha carreira, clica aqui na descrição do vídeo que com certeza você vai ser ajudado. Tamo junto, valeu! Agora vamos para a segunda. A segunda já um pouco mais avançado no jogo, ali pro quarto, quinto ano como profissional. A cagada foi ter sido profissional de high stakes cedo demais. E por que eu digo isso, pessoal? Bom, lá para 2017, né, quarto, quinto ano de carreira como jogador, eu jogava para um time de poker, um time muito bom, muito bem sucedido, e eu tive a oportunidade de sair desse time e jogar high stakes. Ali a gente está falando de average buy-in 100, 90. 5 anos de carreira, pessoal, para mim, hoje, tá? Olhando pelo menos pro Kaique da época, era muito cedo. Era muito cedo, né? Lembrando que durante boa parte disso, quase 80% do tempo, eu estava dividindo a minha atenção entre poker e universidade. Então, a gente não consegue nem considerar, né, esses 4 anos sólidos como jogador de poker. Embora eu tenha tido muito resultado, né, mais ali de cento e poucos mil dólares de profit nesses 4 anos, com certeza eu ainda estava muito imaturo para ser um profissional de high stakes, inclusive mentalmente falando. Eu não fazia ideia do quão impactante era você terminar um dia ali 5 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil dólares down. Fora que eu estava enfrentando jogadores muito, muito competentes, né? De anos e anos de carreira. Então eu tomei o maior tombo da minha vida como poker player. Foi uma das maiores downswings da minha carreira. Na época, se eu não me engano, mais de 50, 60 mil dólares. E o fato, pessoal, é que esse erro, esquece o quanto eu fiquei down na época, foi de ordem mental. Além de não saber lidar com a variância do jogo, eu perseguia o objetivo errado. Eu queria muito mais a glória do que o ROI, retorno sobre investimento. E aí, meu velho, quando você persegue glória e não persegue ROI, não tem jeito, você tá fadado ao fracasso. Poker, meu velho, não tolera desaforo, porque dinheiro não tolera desaforo. Quem busca glória é recreativo. Profissional busca retorno sobre investimento. Lucro médio. O quanto você ganha em média de dólares por torneio jogado. É isso que você deve perseguir. E isso independe do average buy que você está jogando. Você pode jogar, por exemplo, um average buy em 30, 40, 50 dólares e ter um retorno sobre investimento maior que jogadores de high stakes. Eu conheço milhares e milhares de exemplos assim, de jogadores que jogam muito mais caro do que eu hoje e não têm o mesmo retorno financeiro. Até porque hoje eu também invisto em outras coisas no poker, né? Eu tenho meu time, eu dou mentorias, então eu tenho outras fontes de renda que eu consigo, digamos que exponencializar, se existe essa palavra, né? Todo o conhecimento que eu tenho no poker. Tá? Então você não precisa ser um profissional de high stakes para ganhar, entre aspas, um bom dinheiro no jogo. Basta você ter o maior lucro médio possível dentro daquele average buy-in que você escolhe jogar. Seja a BI 10, a BI 15, 20, 30, 40, 50, que seja. E eu não tinha essa mentalidade na época. Então, sem sombra de dúvidas, isso também me custou bastante tempo, porque eu fui ganancioso.
que é muito diferente de ambicioso. A ganância, você está disposto a fazer o que for, até de passar por cima de valores seus para alcançar aquilo que você deseja. A ambição não, você sempre está ali dentro das regras do jogo. Beleza? E isso é muito, muito, muito perigoso para a carreira de qualquer um. Beleza? Não seja ganancioso, seja ambicioso, não persiga a glória, persiga o ROI. E você não vai fazer essa cagada que eu fiz na minha carreira. Beleza? Terceiro e último erro. Esse erro, rapaziada, não foi pontual, não foi um episódio específico, mas também um approach de mentalidade. E foi o seguinte: me acomodar muito depois de grandes hits. Pois é. Esse eu não sei nem mensurar o quanto me custou na carreira, né? Mas durante um bom tempo, a minha mentalidade era a seguinte: ter ali um resultado, e graças a Deus, né, eu tive vários resultados grandes na minha carreira, de 5 e 6 dígitos até, né, em dólar, e era, pô, eu vou conquistar e vou relaxar, vou conquistar, vou relaxar, vou conquistar e vou desfrutar. Cara, e você tem que fazer totalmente o oposto. Quando você acertar uma pancada, quando você tiver uma sequência de grandes resultados, continue colocando lenha na fogueira, cara. É aí que você está mais motivado. É aí que você está com menos sensibilidade ao risco. É aí que você está mais confiante. É aí que você tem mais chances de transformar aquele resultado em 2, 3, 4x aquilo que você obteve. Se você conquista e relaxa, você está perdendo um timing absurdo de capitalizar tudo aquilo que você conquistou. E era isso que eu fazia. Eu tinha um big hit, ficava ali 2 semanas sem jogar, só relaxando, só curtindo. Você tem que desfrutar sim, você tem que aproveitar das conquistas que você tem, mas na dose certa. E a dose certa é pouco. Quanto mais você ganha, mais trabalho você tem que colocar ali. Beleza? E sem sombra de dúvidas, isso me atrasou bastante. Me atrasou bastante. Queria muito voltar e fazer diferente. Mas foram anos e anos como jogador de pôquer para chegar a essas conclusões. Essa conclusão de pô, deveria ter largado a faculdade antes, de poxa, fui pro high stakes muito cedo, caramba, não é porque você ganhou 300, 400, 500 mil reais que agora o ano tá feito. Não, meu velho, não. Seja maduro, seja corajoso, larga o que tiver que largar, não tenha plano B, se é o poker que brilha o teu olho. Não seja ganancioso, seja ambicioso. Não seja aquele cara, o preguiçoso, o c'est la vie, né? Vamos aproveitar a vida quando você tem um grande hit, coloca mais lenha na fogueira. Se eu não tivesse cometido esses erros, eu tenho certeza que eu teria uma carreira extremamente mais bem sucedida. Talvez 2, 3 vezes mais em termos de lucro. Mas é o que é. Eu acredito em Deus. Tudo tem um propósito. Né? Como diz Napoleão Hill, cada fracasso carrega consigo a semente de um benefício equivalente. E eu tenho certeza que parte desse benefício é poder compartilhar tudo isso com vocês. Para que eu tenha, pelo menos através desse vídeo, conseguido salvar ou abrir o olho de algumas carreiras. Beleza? Então, é por só hoje. Espero que você tenha curtido o vídeo.
veja aí os links que estão na descrição. Temos alguns serviços que prestamos para você, jogadores de poker, que podem te ajudar ainda mais. Beleza? Tamo junto, GL Máxima, é nóis!